2, 1, no ar. Fala pessoal, tudo bom? Sejam bem-vindos a mais uma live. Estamos aqui. Vamos falar sobre o carnaval. Carnaval, e o carnaval não ia ser o tópico de live se não fosse essa essa imagem circulando, que é um Dom Pedro II decapitado, uma figura meio indígena, mas que tem uma cara meio de demônio, na verdade, da forma como foi montada, num barco da Ordem de Cristo meio destruído. Então essa imagem que marcou esse carnaval, já teve, enfim, em imagens anteriores, claro, Jesus Cristo meio que apanhando do demônio, já tinha sido feita essa profanidade no carnaval anterior. E desse carnaval agora ele foi marcado por esse Dom Pedro II decapitado. Então nós vamos comentar sobre isso. Isso fez com que o tema da live se tornasse o carnaval e nós vamos falar sobre tudo isso, né? Então, alguns avisos, né? Nós temos aqui, ó, evento presencial em Vitória, vai rolar. O evento em Vitória tá fixado nos comentários, manda aí de novo no chat. Evento presencial em Vitória, importantíssimo. Nós vamos lá para Vitória, estamos rondando, né? Então nós fomos para Campo Grande em janeiro, em fevereiro foi Lisboa e agora em março nós teremos Vitória. Então a nossa grandíssima Vitória, que tem algumas das igrejas mais antigas do Brasil, é uma cidade belíssima. Nós vamos agora a Vitória. Então pessoal do Espírito Santo, aproveitem agora para ir no nosso evento em Vitória, divulguem para o pessoal que é do Espírito Santo. E as lives voltaram toda terça e quinta, 12h15. Nós estamos de volta. Agora é para valer, então se inscrevam no canal, ativem o sino das notificações, ajudem a quebrar o nosso Shadowban perpétuo. Agora, depois dessa live, o Shadowban vai triplicar. Eu espero conseguir bater todos os indicadores dos sensores de que eles deveriam parar de divulgar o canal nessa live. Então, aproveitem agora para basicamente ajudar aqui compartilhando a live, espalhando para as pessoas, porque, por depender do algoritmo, não vai acontecer. Então é isso, olha, evento. E lembrando sempre que vocês podem se inscrever no Filosofia do Zero, ó, mandem aí o link também do Filosofia do Zero. As inscrições sempre são abertas para o Filosofia do Zero. Muitas pessoas se inscreveram no carnaval. Então, muitas pessoas aproveitaram essa curiosíssima data do carnaval para basicamente se inscrever no Filosofia do Zero e estudar. Sem dúvida, aproveitaram melhor do que várias outras pessoas que aproveitaram o carnaval pior. Eu, em particular, aproveitei o carnaval para passar tempo com a minha família. Mas nós vamos basicamente falar agora sobre o carnaval. Então, assim, vamos lá, né? Em primeiro lugar, o acontecimento que é o desfile com a cabeça decapitada do Dom Pedro II. Cada ano que passa, há um padrão do carnaval ir se tornando mais explicitamente anti-tradição brasileira, anticristão, anti uma série de coisas. Isso é notório. Se antigamente isso era muito implícito, nos últimos anos são repetidas expressões de algo que tem que atacar o cristianismo, tem que atacar alguma tradição, tem que atacar alguma coisa que seja importante. Eu, na verdade, fiquei até chocado que escolheram Dom Pedro II, porque isso significa que há um despertar de consciência, que finalmente estão começando a entender o inimigo verdadeiro, porque olha só que loucura. Há uma revolta contra a Ordem de Cristo e há uma revolta contra o Império. Antigamente as pessoas estavam revoltadas, o símbolo máximo da tradição que elas conseguiam conceber era a última eleição. O fato delas estarem preocupadas agora com o Império e o fato delas estarem preocupadas com a Ordem de Cristo me indica fortemente que nós estamos fazendo um trabalho bem feito, que as pessoas estão começando a despertar para a tradição do Brasil. Não tem outra explicação, porque, veja, com o nível de consciência com o nível de consciência como ele estava há 20 anos atrás,
há 15 anos atrás, ou mesmo há 10 anos atrás, as pessoas nunca teriam colocado como vilão do carnaval Dom Pedro II. E, no entanto, agora ele aparece como uma espécie de vilão. Ele tem que ser decapitado, né? Não basta ele ter sido expulso, ele tem que ser decapitado. Então, existe um tema de que monarquia se tornou um tema que aparece. Né? Outro dia eu estava vendo até apareceu um Reels de um cara vendendo cafezinho na rua. E o cara contando da jornada dele vendendo um cafezinho, no fundo do negócio dele ali tinha uma bandeira do Império, né? Então, a presença dessa bandeira do Império, que as pessoas colocam, sei lá, em empresas, que agora ela está começando a penetrar no imaginário até das pessoas que odeiam essa tradição. E por que isso acontece, né? Isso acontece porque cada vez mais as pessoas estão percebendo que não é só que houve um desvio há 5 anos atrás, há 10 anos atrás, mas é que a República Brasileira como um todo, em grande parte, já foi criada para dar errado. Não é que do nada, em 2020, a República começou a dar errado. Ou em 2015, ou em 2002, ou em 1980. A República Brasileira, na verdade, em grande parte, ela já tinha as sementes de uma série de ideias que eram anti-brasileiras, de burocracia, de supressão, de secularismo, de supressão da identidade do povo, de desordem, de fortalecimento de uma hierarquia que basicamente não tinha responsabilidade e não queria cuidar das pessoas. Então, a República Brasileira, que foi muito satirizada nos livros, por exemplo, do Lima Barreto, essa república, ela aparece, né, fundamentalmente agora, como algo que já tem um elemento revolucionário. E tanto a criação da república tem um elemento revolucionário, que a própria escola de samba abraça ela como um símbolo, uma espécie de símbolo revolucionário, né? Então, é contra a Ordem de Cristo, é contra Dom Pedro II, é contra a fundação do Brasil, portanto, é anti-Brasil. É anti, na verdade, tudo que forjou o Brasil. E é muito louco tudo isso, porque pensa, o carnaval, por vezes, é associado a uma festa brasileira. É uma coisa, é a cara do Brasil, é a cara do Brasil. Só que a partir do momento que você coloca algo que é literalmente contra a origem do Brasil, o que está acontecendo explicitamente é que o caráter contra o país ele é notório. As pessoas não querem saber do país. Ah, mas Dom Pedro II tinha problemas, Dom Pedro II tinha milhares de problemas, mas a fundação do Brasil teve problemas, mas não sei o quê. Veja, todas essas coisas a gente pode discutir qual era o que foi que aconteceu pós-independência do Brasil. Mas o fato é, Dom Pedro II era um homem de altíssimo nível comparado a todos os homens que vieram depois basicamente que vieram depois na República. Você vê o nível de formação, de erudição dele, é simplesmente outro nível. E aí que é engraçado, né? Porque o carnaval, o que seria o carnaval, né? O carnaval seria o adeus da carne. Você tem antes da quaresma, então o carnaval tem absolutamente tudo a ver com a quaresma. Antes da quaresma, você queimaria o seu estoque de carne, de outras coisas que não vão ser consumidas durante a quaresma. Então você vai ter um período de celebrações, um período para tirar a atenção, e esse período para tirar a atenção é uma preparação para o sacrifício quaresmal, para 40 dias de penitência, de pessoas que vão se privar de uma série de coisas que são boas, e elas agora vão então ter um momento de descontração para poder focar na quaresma, né? Perfeito. Então, na Idade Média, o carnaval tem um pouco dessa cabeça. Tem pessoas que vão falar assim, mas o carnaval em Veneza do século, sei lá, 18. Tipo, coisas que já foram há muito tempo. Mas falando da realidade sociológica do carnaval contemporâneo no Brasil, quantas pessoas, realisticamente, sem ser completamente... Porque assim, tem que ser cínico para não entender o que eu vou falar agora. Tem que literalmente ser cínico. Quantas pessoas vão para o carnaval de 2025 preocupadas com a quaresma, preocupadas com os dias de penitência que elas vão ter? É literalmente o oposto. As pessoas vão para o carnaval fundamentalmente para sexo livre. As pessoas andam, tem muita droga, tem muita bebedeira, mas as pessoas andam vestidas praticamente nuas e tem absolutamente tudo a ver com o sexo livre, tem tudo a ver com produção
da turma meio global, meio sei lá o que vai produzir aquilo e fazer o programa, e fazer a festa, e cobrar tickets e fazer todo o negócio. E de outro lado, o carnaval de rua, as pessoas vão, basicamente, elas estão pensando fundamentalmente na luxúria, elas não estão pensando em absolutamente nada conectado com a quaresma em nenhum nível. Nenhum nível. Nenhum. E aí é todo tipo de caos e coisa quebrada, e etc. E urina na rua, e a confusão total, e gravidez indesejada, e basicamente as pessoas enchendo a cara, e aí não sei o que, e aí tem claro comercial, a indústria da cerveja, blá blá blá, e absolutamente nada tem a ver. Absolutamente nada tem a ver com qualquer coisa que tenha qualquer coisa a ver com a penitência ou com qualquer outra coisa. E o efeito disso, né, o que as pessoas estão procurando? Elas estão procurando a promessa do Éden sem o sacrifício que foi falado no Gênesis. Que é, no Gênesis, Adão e Eva são expulsos do Éden e Deus fala para eles: vocês agora vão ter o suor do trabalho e vocês vão ter as dores do parto. E o que as pessoas estão procurando verdadeiramente no carnaval não é aliviar a tensão ou comer carne. Antes fosse, imagina se o foco do carnaval fosse comer carne, seria espetáculo, mas é churrascaria, né? Agora o carnaval vai bombar a churrascaria. Não é esse o foco. O foco delas é fundamentalmente fugir do suor do trabalho e fugir das dores do parto. Em outras palavras, é viver o Éden sem o sacrifício, é viver o prazer sem o sacrifício, é o sexo sem filhos, porque elas estão querendo fazer sexo no carnaval sem engravidar. Ninguém está indo no carnaval pensando, nossa, agora eu vou pensar na minha prole, tô indo ali para montar uma família. Essa não é a vibe do carnaval, qualquer pessoa percebe isso. Então elas estão indo ali para o sexo sem filhos, para não trabalhar. As pessoas estão comemorando o feriado, o fato de não trabalhar, elas estão comemorando o fato de ter sexo e não ter que ter filhos. É isso. Isso é 100% da experiência sociológica básica da gigantesca maioria das pessoas. O que não é isso, a maior parte é basicamente o fenômeno global das pessoas fundamentalmente explorando isso para mover uma espécie de indústria meio festeira em volta disso. E aí tem algum elemento da macumba, tem até mostraram um vídeo Milton Cunha falando que o carnaval é macumba, e aí falando que tem a coisa do batuque, e tem referências aos orixás nas escolas de samba, e não sei o quê. E aí, claro que tem a coisa revolucionária, que evidentemente em vários enredos se colocam coisas ideológicas e etc. Tudo muito verdadeiro, mas a experiência média da pessoa eu quero viver uma espécie de Éden na Terra, eu não vou trabalhar, eu não vou eu vou ter sexo, eu não vou ter filhos. Essa é a experiência média. Essa experiência, como todas as coisas do demônio, ele promete e não entrega. O prazer sexual se esvai muito rápido e não fica a alegria que as pessoas imaginam. E aí passa a ressaca dessa porcaria, que é o seguinte: nós estamos no dia... hoje é o quê? Hoje é 6, hoje é 7? Que dia é hoje? Hoje é o dia 6 de março. E para várias pessoas nesse país, o ano começou agora. O ano de trabalho começou agora. A vibe do ano... mas tem gente já trabalhando antes. Tem, mas a vibe de que agora começou. Agora é hora de trabalhar. Começou agora. É 6 de março. O país está sendo destruído por inflação. A inflação está ficando no nível anos 80. Você vai comprar um negócio no Brasil, já você vai comprar uma cartela de ovo e vai ter que moer R$200 para levar a cartela de ovo. É uma loucura. Assim, os preços são insanos. Ninguém consegue comprar nada porque ligaram a máquina de impressão e ninguém fala porcaria nenhuma. Todo mundo, não. Agora a presidência da República vai se preocupar com o seu legado. Eles não iriam aumentar a inflação até um nível insano. Não, na verdade eles podem fazer o que eles estão fazendo exatamente isso. Eles vão imprimir dinheiro até o ponto de todo mundo empobrecer e dane-se, azar o seu. Então a economia do Brasil, se não tem dinheiro, vai dormir no chão, vai dormir na rua. É literalmente isso que está rolando no Brasil. É um negócio do tipo, vamos imprimir dinheiro, vamos fazer a farra, e se faltou dinheiro você dorme na rua, maravilha, olha para o céu estrelado, vai não sei o quê. A economia do país vai afundando e a vibe média do brasileiro é essa. Não, o ano começou agora. Tem gente falando que o ano vai começar dia 9. Quer dizer, a vibe, na verdade,
é depois que passa a semana, porque, claro, quarta-feira de cinzas agora não, é muito importante, né? Quarta-feira de cinzas a gente não pode trabalhar. Quantas pessoas vão na missa, né? Botar lá o crucifixozinho e tal. E aí depois começa o ano. E aí elas vão começar a trabalhar de verdade. E aí você fala assim, caramba, mas é uma piada. Porque ninguém tá preocupado em fazer essa porcaria dar certo, esse país rodar. A porcaria do país funcionar. A alegria das pessoas, muito mais do que você ficar alguns dias de festa, a alegria das pessoas vai vir, em parte, do país estar rodando, do país estar funcionando, da economia do país estar minimamente funcionando. Eu não estou falando nem dela estar voando, não, eu estou falando dela estar minimamente rodando. Se as pessoas estão querendo, basicamente, segurar o seu clima de trabalho e de entrega, a inflação está pipocando. E todo mundo está fazendo isso. Porque não, a gente precisa de uns dias de descontração. Que descontração? No Brasil já tem recesso, férias, sei lá o que, no final do ano. Aí depois você pega esse começo de ano, e aí é X e Y, e aí vem o carnaval, e aí todo mundo começa a rodar um ano depois. E é tão engraçado, é um negócio tão assim, peculiar, porque eu compreendo a ideia de ter festas e das pessoas terem um clima mais descontraído. Eu compreendo a ideia até da pessoa ter um momento descontraído antes da quaresma, se as pessoas fossem viver a quaresma, mas a ideia do Brasil, essa mentalidade do tipo, o ano começa depois do carnaval, é óbvio que é parte da decadência do Brasil. Gente, tudo isso é sinal da nossa decadência, esse é o tema da live. Decapitar Dom Pedro II não diz nada sobre Dom Pedro II, diz muito sobre a nossa decadência, a decadência do nosso país. Ter a mentalidade de que o ano começa depois do carnaval diz muito sobre a nossa decadência. Deixar a inflação rodar insanamente, porque ela tem que rodar, é a decadência do nosso país. Falar que se as pessoas não têm dinheiro para qualquer coisa, elas têm que dormir e olhar o céu estrelado, é a decadência do nosso país. Achar que o carnaval, da forma como ele está constituído hoje, eu não estou falando do carnaval em 500 anos atrás, 600 anos atrás, eu tô falando do carnaval agora, achar que este carnaval que está rolando aí é um símbolo nacional, é a decadência do nosso país. Achar que tá tudo bem é a decadência do nosso país. É óbvio. E é tão louco, porque é óbvio que... Agora as pessoas vão ficar iradas, mas é verdade. Quem não sabe que existem profundas conexões entre escolas de samba e o crime? Ah, meu Deus, ele falou isso agora na live. Quem não sabe, é um negócio que é meio que famoso. Tipo, é literalmente famosa a história de que existe conexão e isso. Então, assim, claro que o governo fez várias propagandas do carnaval, por que não, né? E aí você anda na rua e a experiência, pelo menos próximo da minha casa, a coisa mais notória que tem são homens de sunga. Você tá andando lá, eu tô lá com minhas crianças, você tá andando, e aí você olha pela janela e é homens de sunga. Então é isso, realmente, é uma grande tradição brasileira, é uma coisa importantíssima mesmo. Eu realmente preciso andar do lado andar com as minhas filhas, eu tenho 2 filhas e tal, e eu tenho que andar e eu preciso ter uma fileira. Olhar isso é a cultura brasileira, pelo amor de Deus, é tão ridículo isso. É um negócio assim tão ridículo, um negócio tão patético, um negócio tão ridículo. Então quando o cara pega, quando as pessoas olham o que está acontecendo de verdade no carnaval, tem gente falando que tem gente pelada, isso graças a Deus eu não cheguei a ver gente literalmente nua no carnaval. Bom, eu via na faculdade, né? Eu estava estudando, eu estudei numa faculdade que o woke era uma realidade na minha faculdade muito antes disso virar moda. Por aí, eu tava lendo um livro, eu lembro de uma matéria do mestrado, né? Eu tava sentado lendo o livro, aí entra um cara pelado ali no meio do negócio, né? E engraçado é que ninguém nem chamou atenção. O cara entra pelado ali, todo mundo continuou lendo o livro. Tipo, era uma coisa na faculdade e já tava todo mundo anestesiado pra isso. Entra lá, o cara entra pelado, todo mundo, não, mais um pelado, tal, vamos esperar ele passar, vamos ver se ele vai embora logo pra gente voltar a ter que ler o livro aqui. Quer dizer, e aí, não, é a cultura. Não é a cultura, é o fim da cultura. E é todo ano a mesma coisa, e ano passado a mesma coisa, não dá pra vir aqui na empresa porque na rua tá tendo bloquinho, então a gente não pode trabalhar. Então, pela insalubridade do ambiente, realmente não pode. E o carnaval agora é sexta também. Por que não, né?
Ele é sexta anterior. Por que não pega quinta anterior? Aí, resultado, as pessoas vão emendar 2 semanas. Aí, ó, é muito papo moral, isso não resolve nada. Carnaval para algumas cidades do Brasil é a única forma de renda. Meu caro, se para uma cidade, se na sua cidade a única forma de renda é o carnaval, o seu menor dos problemas é o carnaval. Tudo tá falindo na sua cidade se a maior fonte de renda é o carnaval. Olha o que você tá me falando. Você está falando de uma cidade que vive do carnaval. Tipo, eles vão fazer o quê o resto do ano inteiro? O que as pessoas estão fazendo? Você precisa começar a fazer tudo na cidade de volta. Se o auge da cidade é o carnaval, é porque acabou a cidade. A cidade tá péssima. Deveria imediatamente parar tudo. Falar, turma, chama a cidade inteira, chama todo mundo numa assembleia, fala assim, ó, o seguinte, nós falimos como civilização, porque a única renda da cidade é o carnaval, então é melhor a gente começar a trabalhar alguma outra coisa. Vamos começar a fazer alguma coisa. É impressionante, cara. Olha só o raciocínio. Não, é porque para algumas cidades a sobrevivência delas depende do carnaval. É igual quando o cara fala para mim, não, porque para algumas cidades elas vivem do Bolsa Família. Então tá tudo errado. Se uma cidade vive do Bolsa Família, a cidade inteira. Ou seja, até o cara tá me contando isso ontem, né? O cara interior do Alagoas falando de algumas cidades no Alagoas que 100% das pessoas estão no Bolsa Família e ninguém quer trabalhar. O cara vai lá, vem trabalhar e tal. Eu falei, cara, então eu amo Alagoas. Alagoas é um estado lindo, tem uma população incrível. Como é que deixaram chegar nesse ponto? É óbvio que se a sua cidade inteira está dependendo do Bolsa Família, se a sua cidade inteira está dependendo do carnaval, faliu tudo. Mas esse comentário, ele é sintomático da mentalidade que está aí. Não, é porque realmente é importante. É importante. Aí vai ter gente mandando hate, meu Deus, é o moralismo. O que eu falei que é mentira? Não é nenhum ponto. Tem que saber se é verdade. Eu não quero saber. Porque a população, porque a popularidade, porque não sei o quê, porque no Rio de Janeiro, porque não sei aonde. Fala, turma. O Rio de Janeiro, inclusive, grande parte dele foi feito pela mesma família, só para constar, tá? O Rio de Janeiro foi em grande parte feito pela mesma família imperial que está sendo debochada no carnaval, só para dizer que o Rio de Janeiro sem a Casa Real brasileira seria infinitamente pior do que ele é. E muito da beleza do Rio de Janeiro vem da Casa Imperial, vem precisamente dessa mesma Casa Imperial que estão tripudiando. E a saída do governo do Rio de Janeiro, bem como a saída do Império, pioraram a cidade, que é uma coisa que ninguém está dizendo. Esse mesmo Rio de Janeiro, quando você olha a história e a tradição dele, ele era completamente diferente quando as pessoas estavam mais preocupadas com Jesus Cristo do que na referência revolucionária ou a referência ao orixá ou qualquer outra porcaria que colocaram no carnaval. O Rio de Janeiro das pessoas que estavam preocupadas nas igrejas tradicionais, usando o terno de linho, que era uma tradição lá no Rio de Janeiro, e das pessoas que ainda viviam os costumes que vieram do Velho Senado, da Casa Imperial, era muito superior ao Rio de Janeiro, que foi tomado basicamente pela destruição da sua própria cultura, pelo tráfico, por sei lá o quê. É óbvio isso. Mas finge-se que não, né? Carnaval era menos ruim quando era só do crime. Depois que o Estado passou a financiar, piorou. Bom, realmente o Estado pode efetivamente conseguir piorar coisas, o impossível, né? Essa escola desceu o último lugar. Ótimo que a escola que fez isso foi rebaixada, maravilha, mas o problema é sistemático, não é a escola que fez a exposição que fez a exposição quando vai para o Rio Grande do Sul. Vamos marcar ainda, mas olha, pão e circo, claro que tem pão e circo, mas vejam, a decadência do Rio de Janeiro é óbvio que casa com a decadência desse mesmo carnaval moderno. É óbvio, isso é evidente para todo mundo. Eu fui participar de um evento no Rio uma vez, na época do carnaval, e eu achava que era ruim em São Paulo, mas eu tava andando e aí passa uma legião de pessoas nuas, assim, né? Tipo aquela onda de pessoas nuas e todas aquelas... Agora é isso também, né? Que eles vão colocando as redes para as pessoas não destruírem os canteiros, né? Porque as pessoas vão fazer xixi, vão começar a quebrar todas as coisas, vão começar a destruir os canteiros. O que é isso, cara? O que é isso? E todo mundo acha normal. E aí teve muita gente falando pra mim, não fala do carnaval. Você não pode falar do carnaval. Você não pode falar. Você não pode, é um assunto proibido, é sagrado, né? Então, assim, as pessoas podem decapitar o Dom Pedro II, as pessoas podem debochar de Jesus Cristo no carnaval,
Ah, mas ai de você se falar mal do carnaval. Então, se você não pode falar mal do carnaval, mas você pode Jesus Cristo pode apanhar no carnaval. E o Dom Pedro II pode ser decapitado, deixa eu te falar, a religião e a ordem real é o carnaval. Você toma nessa visão absolutamente degradada que a preservação dessa festa é mais importante do que propriamente a fé nacional. Mas não é. Desculpa falar, não é. Ah, então você acha que as pessoas deveriam trabalhar no carnaval? Seria melhor. E que tal se elas entrassem no clima da quaresma? Seria melhor. E que tal se elas... E que tal qualquer coisa? Eu não sou contra feriados, acho que feriados são fundamentais. Nem sou contra festas, nem sou contra celebrações, mas isso perdeu a noção, perdeu o bom senso. Eu não quero saber se na época da sua bisavó era uma festa inocente. Cara, nos bailinhos dos anos 80 eram inocentes, perto de qualquer festa de hoje. O mundo mudou, só piora. Não é que tudo piora no mundo, mas as festas o clima se perdeu. É óbvio. Sou do Rio de Janeiro, é exatamente isso, mas é óbvio. As pessoas têm que voltar a visitar, sei lá, voltar a visitar a Candelária, voltar para a Ordem Terceira do Carmo, voltar para o Mosteiro de São Bento a rezar. As pessoas têm que acabar com o crime. As pessoas não têm mais que saber negócio de carnaval, isso é uma piada. Eu não quero saber, porque referencia... Porque o carnaval faz incríveis referências ao orixá, não sei o quê. Cara, desculpa falar, aqui, o Brasil, ele tem uma grande influência africana que está na sua gênese, na sua formação, mas a fé que unificou o Brasil, a Casa Imperial, o Dom Pedro II, com todos os defeitos que ele podia ter, ele é herdeiro da Casa Monárquica que fez esse país. A família dele fez esse país. Eles fizeram esse país. Eles literalmente fizeram esse país. E a fé que construiu esse país foi a fé católica, não tem outra, isso é a história do Brasil. A Ordem de Cristo foi a origem desse país. A casa e a família de Dom Pedro II construíram esse país. Eles fizeram isso. E querer fingir que isso não aconteceu é loucura, não faz o menor sentido, não tem a menor lógica. Desde Dom Manuel, passando por Filipe II da Espanha, que foi rei do Brasil, passando por Filipe III da Espanha, que foi rei do Brasil, passando por, sei lá, Dom João V, passando por todos os reis que esse país teve. Porque a monarquia começou muito antes da época de Dom Pedro II. As pessoas construíram, e em particular o Rio de Janeiro, a história dele é extremamente conectada com a Casa Imperial. Agora, eu ainda acho que o fato de estarem debochando Dom Pedro II, novamente, no cômputo geral, é positivo. Não positivo porque é bom que estejam debochando dele, mas positivo porque significa que nós estamos tocando na ferida. A ferida correta está começando. As pessoas estão começando a perceber o problema. Porque vejam, o fato de estarem antimonárquicos, isso nem era uma coisa que tinha no imaginário. As pessoas não iam levar ao ponto, né? Levar a sério ao ponto de fazer alguma coisa no passado. E no geral, né? Quando você pensa na história desse país, ideias da direita, normalmente a direita estava sempre reagindo ao que a esquerda faz. É muito rara a ideia de que do nada as pessoas começaram a falar de monarquia e agora as pessoas do carnaval começaram a reagir contra. Né? Então é interessante porque, em certa medida, quando você vê o deboche de Dom Pedro II, algo está despertando no imaginário brasileiro a despeito do que está acontecendo. Futebol, turma, a gente pode comentar sobre o futebol e tal, mas eu genuinamente, o futebol também pode ter seus mil defeitos, mas eu não colocaria o futebol no mesmo balaio que o carnaval de hoje, nem a pau. Não tem nada a ver, o futebol é um esporte gigantesco, o evento mais assistido do mundo, salvo engano, é a Copa do Mundo de futebol. Vocês estão pegando um esporte que é jogado no mundo inteiro, estão querendo jogar no mesmo balaio de uma festa que dura alguns dias, mais até do que deveria, e que basicamente tem um monte de gente de sunga andando na rua. Não dá para comparar, não dá para colocar no mesmo balaio. Eles não estão na mesma categoria, são coisas totalmente diferentes. O esporte, o cara tem que treinar para jogar um esporte. O carnaval é uma festa baquiana. O carnaval lembra muitas bacantes, é evidente isso. É claro que tem um paganismo forte, mas é da quaresma. Eu já falei, ninguém tá nem aí para quaresma. Lembra, na verdade, as bacantes, que eram essas festas da Grécia Antiga, que basicamente as pessoas começavam na bebida e te envolvia muitas vezes drogas, entrava no estado de euforia
e depois vai para o sexo e termina com a violência. Aliás, a cara do que está acontecendo hoje no Brasil. É a cara do negócio. As pessoas começam... A Bacantes, uma das marcas das Bacantes, é terminar em violência. As Bacantes levam à violência. E por que levam à violência? Porque quando você perde o seu estado de consciência, você perde completamente qualquer conexão com a moral, você começa, evidentemente, a cada vez mais, né, perder os limites do corpo. Você começa com a transgressão sexual e depois vai para a transgressão física. Por isso que algumas pessoas entendem errado. Não adianta você só resolver politicamente o país, porque se você não resolver a crise espiritual, nada muda. Mesmo que nós tivéssemos um governo mais funcional, que nós não temos hoje, mesmo assim, mesmo que você tivesse, sem resolver a crise espiritual, não resolve. Mas quem seria rei? Estão perguntando. Quem seria rei tem que ser a pessoa mais qualificada, mas o ponto não é... Assim, eu vou responder para você como Platão responderia. Quem deve ser rei? Quem for o mais sábio. É a resposta mais adequada. Eu não acho nem que... Não é o herdeiro de sangue que é o melhor critério de escolha. Agora, embora na onda do critério de sangue, o Brasil acertou mais a mão quando era o critério de sangue, que eu não estou defendendo como melhor critério para escolher alguém, nem de perto, do que na República, que a gente só escolhe pessoas lesadas intelectualmente. É um mais ignorante do que o outro. Agora, os nossos reis, a gente teve poucos reis ruins. Mas independente disso, né, as pessoas... E aí muita gente confunde, porque quando eu falo monarquia, elas pensam só coroa de ferro, tá? Elas não conseguem compreender que a noção de monarquia envolve uma pessoa que governa segundo a lei natural. Todo tipo, isso é Aristóteles. Toda pessoa, quando você tem o líder que governa segundo a lei natural, e é uma pessoa que exerce de fato poder, aí você tem monarquia. Nesse sentido aristotélico, sei lá, a monarquia inglesa não é uma monarquia, porque os representantes da casa real não têm poder real, eles não governam de fato. Portanto, Aristóteles não chamaria a Inglaterra de monarquia, chama de oligarquia, provavelmente. Whitehall, aliás, é uma oligarquia bastante degradada nesse momento, né? O mais adequado é igual o presidente, mas é que não existe nenhuma nexo causal entre uma pessoa ser a mais popular e ela ser, por causa das popularidades, supondo que o presidente é o mais popular, que também não é assim que funciona o sistema, não existe nenhum nexo causal entre ser o mais popular e ser o melhor governante. Não há nexo causal de imediato. Existe mais nexo causal em herança ainda, porque pelo menos, sei lá, o cara é filho de alguém que governou bem, na teoria, embora isso tenha alguns problemas. Maquiavel fala corretamente que no auge do Império Romano, cada imperador escolhia o melhor sucessor, né? E de fato eles tinham muita cultura de adotar para formar um sucessor. Mas essa é uma discussão que, francamente, não é o ponto principal. O ponto principal, a única coisa... O único... Satã venceu, alguém mandou, muito bom. Reagindo a isso, aliás, muito simples. Não, Satã não venceu, inclusive porque se as pessoas estão desesperadas com a figura da Ordem de Cristo e de Dom Pedro II, usando o seu ponto de vista, o que aconteceu é que Satã está desesperado, né? Porque, francamente, se ele tivesse vencido, ele não estava fazendo isso. Na verdade, o que se percebe é um desespero. E as pessoas tentam, de maneira viciada, se apegar. Olha, essa onda de cultura, que é muito boomer, né? Tem uma vibe meio boomer, que a geração X pega um pouco, então, que é uma vibe meio preciso preservar os efeitos da revolução, né? Não, porque eu não posso aceitar. Eu não posso aceitar que a direita agora apareça e ela vai questionar o quê? Tudo com que eu cresci, entendeu? Cadê a minha sociedade de consumo? Cadê os símbolos que foram criados para me manter como gado completamente domesticado e curado? Agora o quê? Você quer que eu questione a TV? Você quer que eu questione agora todas as festas que eu vou? Você quer que eu questione agora todo o meu estilo de vida? Você quer que eu questione agora os líderes que eu tenho? Você quer que eu questione o quê? Olha, já que você chegou aqui, né? Já que você veio parar aqui, é exatamente o que eu quero. Eu quero que você comece a meditar sobre as festas que você vai. Eu quero que você comece a meditar sobre o que você está fazendo com a sua vida. Eu quero que você comece a meditar sobre a sua cultura de trabalho. Eu quero que você comece a meditar sobre a sua empresa. Eu quero que você comece a meditar sobre tudo mesmo.
Eu acho. Eu acho que deveria começar a meditar. Por que o ano todo mundo tem que começar a trabalhar pesado em março, meados de março? Por quê? Por que é assim? Quem disse que tem que ser assim? Eu acho mesmo. Eu acho mesmo que se você está indo para farra, para promiscuidade e não está pensando em quando você vai achar uma esposa ou vai achar um marido, eu acho que é um problema. Acho que você deveria meditar sobre isso, sim. Então agora você está falando que se você enche a cara, está enchendo a cara, está se moendo de virar bebida, como no Brasil, que tem mais gente, a gente pançuda, virando a cerveja, sem cuidar da própria saúde. Eu acho que deveria parar, acho que as pessoas deveriam começar a fazer outra coisa da vida. Eu não acho que é bom as pessoas ficarem enchendo a cara. Eu acho mesmo que os políticos estão explorando o carnaval para fazer o povo de gado. Eu acho tudo isso. E acho que deveria começar a meditar sobre isso mesmo. E se não começou a fazer... Aqui em BH teve bloco de orixá dançando dentro do pátio santuário de São José. Eu acho que você deveria expulsar eles dali e falar que você está respeitando a minha religião, o que estão. Mas não pode falar isso, porque isso é intolerância. Não é intolerância. Intolerância é o cara chegar a uma outra religião e botar dentro da igreja. Isso é intolerância, por definição. Então tem que expulsar dali, ué. Não tem que estar dentro da igreja fazendo isso. Então é simplesmente um erro. É óbvio que as pessoas deveriam refletir sobre a vida delas. Quem começa o ano em março é fracassado. O público aqui é muito bom, né? Mas é que não adianta, mesmo que o ano comece, que a pessoa comece a trabalhar antes, a psicologia está dada. E mesmo um cara que não quer compactuar com isso, o clima geral é esse. E as pessoas genuinamente... É engraçado. Por que o brasileiro não se revolta com a inflação? Não está revoltado, está achando normal. É um fenômeno quase que... a inflação aconteceu porque eu acordei um dia e estava inflacionado. O dólar vai chegar o quê? 28, né? Já vai ter o cara vai chegar o dólar vai crescer infinitamente, todo mundo vai falar que é normal, nada a ver. O que tem a ver? O que tem a ver o carnaval com a inflação? Você ficou louco? O que tem a ver? Bom, o que tem a ver é que as mesmas pessoas que estão explorando a população, metendo inflação, estão usando o carnaval para anestesiar a população. É isso que tem a ver. É claro que tem a ver. Teve um cara que eu falei com ele, né? Eu falei para ele, se dobrasse os impostos e estourasse o crime, aumentou os impostos, estourou o crime, mas mantivesse o carnaval, você aceitava? O cara, claro. Tá perguntando pra pessoa errada. Eu falei, putz, então... então assim, já aconteceu, você não precisa nem se preocupar, já rolou. Os impostos já aumentaram, o crime já aumentou, mas aí você pode ir pro carnaval. E agora é sexta-feira também, você pode ir sexta-feira, você pode ir na quinta, ninguém vai nem ligar. Vai na quinta. Vai na quinta. E aí tem gente que vai falar assim, não, porque você não está respeitando a influência de matriz africana. Tem um filme, eu não estou lembrando o nome agora, que tem uns africanos que vão para os Estados Unidos e eles ficam chocados, né? Eu só lembro, quando eu falo de história de respeitar a matriz africana, eu lembro uma vez que esse episódio eu nunca vou esquecer, eu tenho que agradecer a Deus por ter acontecido. Eu fui com meus colegas da PUC visitar um africano refugiado, né? E aí aí meus colegas da PUC chegaram lá, todos com aquele cabelo desgrenhado, tudo filhinho de papai e tal. E a gente sentou lá e tal, e ele falava meio francês e tal. E aí aí sentaram meus colegas e falaram para ele, não, porque você que é vítima, né, da opressão, do cristianismo e da cultura europeia. Aí ele falou, que opressão do cristianismo? O cristianismo salvou minha vida. O meu país foi destruído pelo comunismo, não tem nada a ver com o cristianismo. Foi os comunistas que destruíram a minha cultura. Aí os meus colegas da PUC, né, pareciam que tinham visto um fantasma. Eles nunca tinham encontrado um africano de verdade, só tinham visto o africano da aula de estudos africanos da Federal. Eles nunca tinham imaginado a hipótese de que existia o africano real na frente delas e que o cara era cristão. E o cara falou, adoro o Brasil, porque aqui dá para trabalhar no frigorífico, pegar uma grana, tal, vou juntar um dinheiro para empreender no futuro. Aí o cara, era um choque, tão insano, né? E aí o africano virou para mim e falou, em francês, ele falou em francês, virou para mim e falou, pô, essas duas aí não entendem nada do que tá acontecendo. Você não pode pedir para elas pararem com essa entrevista aqui, não tô mais aguentando. Aí eles queriam tirar uma foto, aí o africano falou assim, não, eu só tiro foto com camisa, não tiro foto de camiseta. Deixa eu ir lá trocar e botar uma camisa, porque senão eu não vou tirar foto.
Foi o choque cultural mais insano que eu já vi. E elas falando, não, porque você vem da pobreza, o capitalismo. Ele falou que capitalismo, cara, o Brasil bom é que dá pra trabalhar, dá pra pegar uma grana. Não precisa... na África, eu ia pegar, os caras roubavam toda hora e tal. Não é que no Brasil não tem muito crime, mas ele fala, pelo menos tinha um clima de empresas. E aí o refugiado tava num nível civilizatório muito superior a minhas colegas, cara. E eu olhando para aquilo, falando, meu Deus do céu, o que é isso? Eu tenho um amigo meu, essa história aconteceu com um amigo meu, embora eu já tenha visitado, que ele foi num quilombo, aí o cara do quilombo chegou para ele e falou, não, quem salvou a nossa comunidade aqui foi a Igreja Católica. Não aceito que você fale mal deles aqui. Aí você pega esse... então assim, você pega o africano de verdade, o cara tá lá falando, não, a gente tem que ser cristão, tem que trabalhar, tem que ganhar dinheiro. Aí você pega o universitário da PUC, ele, não, precisamos proteger a cultura africana. É fake, é falso, é tudo mentira, é ilusão. Você tá fazendo um recorte de uma coisa e você tá fazendo esse recorte contra uma outra coisa e você tá basicamente substituindo a cultura como um todo. É igual você pegar o carnaval e falar, isso é o Brasil. E falar, não é. Boa parte do Brasil não tá lá. Vai pra Curitiba pra você ver a vibe de carnaval que tá lá. O povo tá querendo trabalhar. Ninguém quer saber disso. A África é um continente, não é um país, não se fala africano. Pelo amor de Deus. Pelo amor de Deus. Você fala americano. As pessoas falam, América Latina, as pessoas falam isso. Aliás, vou mais longe ainda. Eu acho mesmo que a cultura da América Hispânica, a cultura do Brasil, Portugal e Espanha, tem um contínuo cultural mesmo. E existe um contínuo cultural. É engraçado isso, né? Você sabe que eu realmente acredito no potencial do Brasil de verdade. Eu falo isso toda live, mas porque é claro que tem esse potencial. Mas parte da descoberta desse potencial do Brasil, da grandeza desse país, envolve nós fundamentalmente começarmos a revalorizar essa história. Então, beleza, agora que cortaram a cabeça de Dom Pedro II, que tal se o brasileiro começar a despertar e começar a entender por que cortaram a cabeça dele? Se foram lá na Olimpíada e tiveram que fazer aquele espetáculo horrível, deboche da missa, por que tiveram que debochar da missa? Por que tiveram... O Senhor foi um instrumento utilizado por Deus para minha conversão, antes ANCAP e amasiado. Deus abençoe. Por que tiveram que debochar da missa? Por que tem que debochar de Dom Pedro II? Por que tiveram que debochar da Ordem de Cristo? Faço para vocês que estão no chat ainda. Por que vocês acham que tem que debochar? Por que na França tem que se debochar da missa? No Brasil tem que se debochar de Dom Pedro II? Depois tem que se debochar da Ordem de Cristo? Por que tem que fazer isso? Em Curitiba eu já estava achando carnaval limbo. Imagina em outros lugares. Por que esse é o alvo? Então é engraçado porque o elogio mais genuíno que tem é o seu adversário. É aquela história do Nicolás Gomes Dávila, né? É melhor quando o modernista destrói do que quando ele constrói. Basicamente, ou como o Nicolás Gomes Dávila falava também, né? Eu tenho um amigo da Colômbia que eu encontrei esses dias, que ele é muito fã do Nicolás Gomes Dávila, a gente adora ficar falando as frases deles, né? Mas ele falava, tudo que não é repulsivo para os meus contemporâneos não vale a pena. Mas quando você... o elogio mais sincero que tem é o que você odeia. Quando você odeia algo, você está basicamente dizendo a importância daquilo. Ou o ódio que se tem por Dom Pedro II ressalta a sua importância. Só engrandece ele. O ódio que se tem pela Ordem de Cristo ressalta a importância da Ordem de Cristo. Porque o ódio decorre precisamente da importância histórica. Teve um colega, a Igreja Católica sempre será o pedra no sapato. Teve um colega meu que ele foi numa palestra, numa faculdade dessas, né? E aí o cara na palestra falou que o maior inimigo do mundo é a Igreja Católica. Falou que as pessoas tinham que se drogar, que tinham que viver o sexo livre e tal, e quem impede as pessoas de se libertarem completamente é a Igreja Católica. Por que a Igreja Católica é o maior inimigo do mundo? Teoricamente, você já vive num mundo secularizado. Nem nas escolas católicas as pessoas estão defendendo o catolicismo no Brasil, que dirá no resto.
toda a cultura pop é anticatólica. Por que o maior inimigo do mundo é a Igreja Católica? É uma coisa curiosa. Por que esse fosse o diagnóstico? Curioso. Eu, pelo menos antes de eu me converter ao catolicismo, eu nunca tinha visto nem ninguém defendendo o catolicismo, nunca tinha visto isso. Todos os meus professores eram anticatólicos, todos os meus livros didáticos eram anticatólicos, todas as pessoas do meu círculo social eram anticatólicas, a cultura pop é anticatólica, Hollywood é anticatólica, o Oscar é anticatólico. Por que o catolicismo é o maior inimigo do mundo? E aí que há um elemento espiritual e sobrenatural em tudo isso. Porque, na verdade, a mera presença, a mera existência da igreja é uma lembrança viva do Deus que foi traído. É a lembrança viva da expulsão do Éden. Sim, não tem o sexo sem fertilidade com prazer infinito e ser autodestrutivo. Sim, não tem não trabalhar e viver prosperidade. Não existe isso. Muito da evolução do país, da real prosperidade do país, envolve trabalho. Sim, é assim mesmo. A presença da igreja é a presença de Deus, é a presença do Éden, da ideia de que sim, você não vem ao Pai senão por mim. Esse é o problema. No final do dia, por que Jesus Cristo tem que apanhar no carnaval? Porque a presença de Jesus Cristo irrita, porque você vai lembrar que você tem que passar por ele para voltar para o Éden, de verdade, não o Éden falso. O Éden no carnaval vai deixar ressaca, algumas gravidezes indesejadas e um monte de gente que vai ter que correr atrás do prejuízo no trabalho. Mas o Éden de verdade, o verdadeiro paraíso, na verdade, ele passa por Jesus Cristo. Esse é o problema. E a presença do cristianismo é uma memória disso, é a memória viva. Mesmo na França, com todos os defeitos que tem, apaga as luzes e fica acesa a Sacré-Cœur. Porque no final das contas, só tem a França cristã, não tem outra. Muita gente ficou revoltada comigo na última live, porque eu falei que só existe a Europa cristã. Mas é claro que só existe a Europa cristã, porque qual outra Europa existe? A Europa não cristã vai virar muçulmana, a Europa ateia é uma questão provisória, é uma questão parcial, não tem Europa ateia. Não existe Brasil ateu. O Brasil anticatólico, ele é basicamente o Brasil da destruição, é o Brasil do carnaval, é o Brasil da inflação. E aí sabe como as pessoas vão aprender a lidar com a inflação? Vai chegar uma hora que a economia vai estar tão destruída que vai todo mundo começar a desesperar, até a oligarquia brasileira começa a se desesperar, que chega esse momento. E aí as pessoas começam, temos agora que voltar a construir uma sobriedade mínima. Então é engraçado porque não existe muro é do diabo, claro. Existe a Europa Islâmica. Bom, mas a Europa Islâmica não é a Europa, né? A Europa Islâmica é a não Europa, né? Por definição, aliás. Então é interessante porque interessante porque, na verdade, a presença do Cristo irrita. Assim, uma presença de Dom Pedro II. Por que as pessoas odeiam tanto monarquia? Teve uma pessoa que mandou para mim nos stories, mandou um direct falando: tinha mais é que decapitar mesmo. Pena que não aconteceu isso na época. De fato, não decapitaram Dom Pedro II, mas decapitaram tantos monarcas. E qual foi o efeito? No Haiti mataram muita gente. Qual foi o efeito? O que foi que aconteceu? Qual foi a prosperidade que veio depois? Não veio nenhuma. Não há prosperidade que se seguiu. Só veio desgraça, só veio infelicidade, só veio tristeza. As pessoas se irritam tanto com monarquia porque elas odeiam a ideia de hierarquia como um todo. Aquela história que a gente já falou 1000 vezes, né? Mas mata Deus, destrói a autoridade do Papa, mata o rei, o próximo a ser destruído é o pai de família, porque o pai de família é uma lembrança da sua autoridade. Porque na época em que o carnaval era menos insano do que é hoje, quem moderava ele era o quê? O pai das pessoas. Era a presença de uma família que ia ter um pai que ia te cobrar pelas suas decisões. O rei nada mais é do que o pai da nação. Então as pessoas olhavam para Dom Pedro II e viam uma figura paterna. Com todos os defeitos que ele podia ter, ele era uma figura paterna. Então as pessoas viam algum senso de referência, algum senso de sobriedade, algum senso de ordem. E quando as pessoas olham para a religião, elas procuram um senso de sobriedade, um senso de ordem. Porque se tudo é o caos, se tudo é a criança mimada, se tudo é só gente enlouquecida, se tudo é lança-perfume e o cara é drogado, e enche a cara, e sexo, e não sei o que, blá blá blá, nada é feito, nada avança porque você não tem um ponto de estabilidade. Porque você não tem referência. É igual a cena de um filme antigo, acho que foi feito na Geórgia, que terminava com falava sobre Stalin, né? E aí falava sobre a moça falava, para onde vai essa rua?
Aí fala, antigamente a rua dava numa igreja e eles destroem a igreja para fazer um laboratório. E aí a pessoa responde, olha, essa rua ela não dá para igreja, ela não dá para lugar, ela dá para uma igreja? Pergunta, não. E aí a velhinha fala assim, então essa rua não serve para nada. Essa rua não tem propósito. Ela não tem uma finalidade, ela não tem o porquê ela serve. Se você não tem um senso de estabilidade, se você não tem um norte, nada vai para canto nenhum. Então eu genuinamente acho que o Brasil tá num cenário muito bom, na verdade. Eu acho que o tal do Dom Pedro... eu acho que o tal do Dom Pedro II decapitado é, no final do dia, um ponto providencial. Não porque não é um ato terrível, mas simplesmente porque indica que está começando a doer no lugar certo. As pessoas estão começando a entender que a importância da religião. Por mais que falem a fé morreu no Brasil. O terço do Frei Gilson tá com quantas pessoas ao vivo? Teve alguém que me falou 1.200.000 pessoas. É às 4 da manhã. Cara, deixa eu falar. É 1.200.000 pessoas. Isso é loucura. Isso é insano. Isso é mais de 10% da população de Portugal. 1.200.000 pessoas. Eu estava. 1 milhão. Então essa é a realidade. Não tem o carnaval, maravilha, o carnaval tá lá, realmente tem gente de sunga, a coisa tá rolando lá e tal. Tem 1 milhão de pessoas. 1.200.000 pessoas rezando. Mas isso é 2% do Brasil. Pois é, mas isso era 0% do Brasil até outro dia. Até outro dia isso era zero, isso era inimaginável até outro dia. Esse que é o ponto. O cara falando, mas isso é 2% do Brasil. Exatamente, isso é 2% do Brasil. Mas era 0% do Brasil. Era muito, isso era loucura. As missas eram vazias nesse mesmo país, nessa mesma terra da Santa Cruz. Discordo, cadê a fonte? É muito bom, né? E teve gente que não conhece, aí eles entraram na live sem conhecer, eles não conhecem a piada desse canal. Para quem chegou agora, a gente tem uma piada recorrente no canal, que é, a gente fala uma coisa óbvia do tipo, beber água faz bem para a saúde. E aí aparece algum intelecto mediano para falar, cadê a fonte, né? Sempre tem é o cara querendo ser inteligente, mas que não é. E daí é uma piada recorrente nesse canal, cadê a fonte, né? Então os caras falam assim, cadê a fonte, cadê a fonte? E o cara fala, eu estava lá, cadê a fonte? E uma das mais engraçadas é que a gente falou, que é um fato estatístico, nem é para gerar polêmica religiosa, mas é o óbvio, que a parte mais rica da Alemanha é a parte católica, não a parte protestante, que é um fato estatístico muito conhecido. A exceção é basicamente Hamburgo, mas tirando Hamburgo, vale para basicamente o mapa da Alemanha assim. E é um fato muito conhecido, né? E aí, claro, teve gente que chegou por trás e falou, ele falou, alguém falou cadê a fonte, ele não respondeu, porque é uma piada. É tipo você falar assim, o Nordeste do Brasil não é tão rico quanto, sei lá, o Sudeste. Cadê a fonte? O brasileiro sabe que é assim, não é um ponto de discussão, né? Então, só explicando para quem chegou depois no canal que não tem a noção, cadê a fonte é uma piada recorrente, né? Então eu falo, você tem que malhar, vai fazer bem para você, cadê a fonte? Então é engraçado porque coloca uma mini fonte, eu vou comprar uma mini fonte, vou deixar aqui, cadê a fonte? Né? Você fala obviedade, né? Cadê a fonte, Guilherme, que o carnaval tem promiscuidade? Cadê a fonte, Guilherme, que o carnaval o povo fica sem trabalhar e enrola para começar o ano depois do carnaval? Cadê a fonte, Guilherme, começa a ver, cadê a fonte que tem gente se drogando no carnaval? Cadê a fonte que o carnaval está paganizado? É uma piada, né? Aí começa a virar uma piada infinita, né? A fonte, o cara vê, né? Eu vi, né? Tipo, cadê a fonte? Porque esse cadê a fonte é a idolatria acadêmica que você não se recusa a usar o seu próprio cérebro, mas você simplesmente precisa de uma autoridade acadêmica te falando o que os seus olhos estão vendo, né? É realmente um sinal de baixa inteligência, não de alta inteligência. Não que estudos acadêmicos não sejam fundamentais, claro que são. Alguns deles, pelo menos, são muito bons. Mas você não enxergar os seus olhos, não enxergar o que está na frente dos seus olhos não é sinal de inteligência, né? Simplesmente não é. É um sinal de baixa inteligência. Mas olha, pessoal, era isso sobre a nossa aula do carnaval, sobre a nossa live que fala do carnaval. Eu acredito piamente que está começando a doer, que as pessoas estão começando a sentir
o problema onde está o problema. As pessoas estão falando de monarquia agora, as pessoas estão começando a ver, está começando a incomodar quem deveria incomodar. Hoje eu já sinto um clima muito mais favorável para falar essas coisas do que existia no passado. Tem muito mais pessoas concordando com o que eu vou falar hoje do que teria no passado, e nós só vamos nos multiplicar mais. Desculpa para quem entrar aqui nesse canal e falar começar a soltar, girar a cabeça, cara assim, tipo andando na parede, falar, meu Deus, o carnaval é ótimo, tal, assim. Então, desculpa para quem entrar e começar a se debater e bater a cabeça várias vezes no chão e gritar e, meu Deus, ele falou mal da minha festa, não sei o que. Então, eu sei que você chegou agora, tal, o exorcismo demora algumas lives. Espere mais umas 5 que eu garanto que eu tiro o que sobrou do Beelzebub aí de dentro, mas você precisa esperar umas lives, não é na primeira, pode ficar. Então aproveitem o negócio. Eu sei que toda essa combinação muito louca de lança-perfume com euforia pode ter feito o efeito, mas passa. Várias pessoas aqui no canal podem dar testemunho que chega uma hora que passa, viu? Chega um momento que vocês vão começar a enxergar o que eu tô falando, porque não é tão chocante. Então, quem é de Vitória, pessoal de Vitória, acabou o carnaval em Vitória, vai ter evento do Filosofia do Zero. Então, manda o link aí, tá fixado, manda o link aí, produção, pro pessoal. Vitória, mandem para todo mundo que for de Vitória. Mesmo quem é do Rio pode aproveitar aí em Vitória agora também, depois que eu falei tudo isso. Alguém falando, esse ano do Rio de Janeiro foi o pior, Sodoma e Gomorra. Então, olha só, Vitória. Vamos para Vitória. Tem que ir pro Rio agora. Agora a gente vai invadir o Rio e falar... Vamos falar do carnaval no Rio, né? Por que não? Rio tem que rolar. Mas Vitória é a bola da vez agora. Então vamos para Vitória, vamos lotar esse evento em Vitória. E quem não entrou na Filosofia do Zero, entre agora, aproveite para estudar. Aproveite para sair desse caos agora estudando, não tem muitos outros caminhos. Manda o link aí, pessoal, da Filosofia do Zero também, Entre aí na Filosofia do Zero, vamos estudar. Beleza, eu não quero saber se o mundo estiver afundando. Eu vou continuar falando para as pessoas estudarem. Mas vai acabar, a gente vai prender você, vai afundar. Meu Deus, ele falou mal do carnaval. Chamem os guardas, né? Ele falou mal do carnaval. Eu vou continuar estudando e falando para as pessoas estudarem. A gente vai fazer isso. Falaram do livro do Padre Rafael Galante da História do Brasil, que é muito bom. Recomendo que vocês leiam. Mas, Filosofia do Zero, cadê o link? Eu não vi o link aí. O pessoal postou, mas já passou. Gui, os blocos de rua estão invadindo várias outras cidades. A promiscuidade rola solta. Bom, é o que a gente falou a live inteira falando isso. Não preciso... O bloco de rua está invadindo a cidade. Imagina, chega um exército de gente pelada, né, invadindo a cidade. E claro, é cultura, tal, é alta cultura. Fiquei imaginando o que o Catão o Velho, né, falaria dessa grande manifestação de cultura. Né? Imagina, a gente que revive o Catão o Velho e fala, olha... Essa é a nossa expressão cultural. Eu acho que ele ia chamar uma legião inteira. Ele ia chamar, no mínimo, um centurião. Falar assim, olha, pelo amor de Deus, acaba com a cultura, entendeu? Bota os caras para tomar banho, sei lá. Ia pegar um banho público. Acho que os romanos iam jogar todo mundo no banho público, né? Mas é isso, olha. Viva Roma, teve alguém que mandou, né? Viva o Carnaval versus Viva Roma. Roma continua avançando. É isso, um grande abraço para todos vocês. Mandem um like aí para ajudar a promover o vídeo. Podem mandar para as pessoas mesmo. Que let the hate come, sabe? Deixa os haters virem, mas podem mandar live, tá bom? Um grande abraço para todos vocês.